Olá, queridos irmãos e irmãs, Salvador Jesus. A igreja cristã está em festa. Cristo vive. Ele foi crucificado e morto pelos pecados de toda a humanidade. Mas a morte está destruída. A vitória é total. E o Cristo vivo promete: porque eu vivo, vós também vivereis. Nesta certeza, celebramos esse culto festivo de Páscoa, saudando a todos que nos assistem neste momento. Convido todos os irmãos e irmãs a conosco iniciarmos o nosso culto, então, louvando ao Senhor. Convido todos a ficarem em pé e nós vamos invocar a presença de Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Bendito Jesus, Príncipe da vida e Senhor da glória, uma vida inteira não basta para te agradecermos pela tua vitória sobre o pecado, a morte e o diabo, provando a tua obra redentora em favor da humanidade de todos os tempos. A tua gloriosa ressurreição no domingo de Páscoa selou tudo o que fizeste por nós e para a nossa salvação. Abençoa o nosso culto e renova a nossa esperança da vida eterna contigo no céu. Por amor de ti mesmo, Senhor, agradecemos e pedimos. Amém. Podeis se sentar? As nossas leituras para este domingo, domingo de Páscoa, são as seguintes: Salmo de número 118, versículo 15 a versículo 29, Êxodo, capítulo 15, versículo 1 a 11, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6b a versículo 8, e o nosso evangelho de hoje, que é a palavra de Deus, está em João, capítulo 20, versículo 1 a versículo 18, onde nós vamos ler na palavra
de Deus. E em respeito a essa leitura, convido todos os irmãos e irmãs a ficarem em pé. E a palavra de Deus para hoje nos diz o seguinte: domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tapava a entrada tinha sido retirada. Então foi correndo até o lugar de onde estavam Simão Pedro e outro discípulo, aquele que Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do túmulo e não sabemos onde o puseram. Então Pedro e o outro discípulo foram até o túmulo. Os dois saíram correndo juntos, mas o outro correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro. Ele se abaixou para olhar lá dentro e viu os lençóis de linho, porém não entrou no túmulo. Mas Pedro, que chegou logo depois, entrou. Ele também viu os lençóis colocados ali e a faixa que tinha posto em volta da cabeça de Jesus. A faixa não estava junto com os lençóis, mas estava enrolada ali ao lado. Aí o outro discípulo, que havia chegado primeiro, também entrou no túmulo. Ele viu e creu. Eles ainda não tinham entendido as escrituras sagradas que dizem que era preciso que Jesus ressuscitasse. E os dois voltaram para casa. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que você está chorando? E ela respondeu: levaram embora o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: mulher, por que você está chorando? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria disse: Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Amém. Vamos agora confessar a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Convido todos a se sentarem e nós vamos louvar o Senhor com o nosso próximo hino. Aleluia.
ressurreição de Jesus aconteceu no silêncio, na calada da noite, sem testemunhas. Quando Jesus foi executado na cruz, seus seguidores fugiram. Seu movimento parecia ter acabado. Mas o que aos olhos humanos era um fracasso, Deus transformou em vitória. Vitória da vida sobre a morte. Ninguém viu a ressurreição, mas ela deixou rastros visíveis: o túmulo vazio, os lençóis e a faixa de milho. Aquela Páscoa começou com a dúvida. Os que descobrem o sepulcro vazio ficam confusos, não sabem interpretar os fatos. Ressurreição dos mortos é algo incrível e inacreditável, pois nada é tão irrevogável como a morte. Também no caso de Jesus, isso parecia ser assim. A cruz tinha acabado com a sua vida. Fim, pronto, acabou. Mas o túmulo está vazio. O que aconteceu? Maria Madalena e os outros discípulos o compreendem somente mais tarde, quando Jesus vivo lhes aparece e lhes dá a conhecer. Eles perceberam o milagre de Deus por detrás dos acontecimentos. Compreenderam que aquele que disse ser a ressurreição e a vida não poderia ficar sob o poder da morte. O poder de Deus havia de triunfar, pois é superior ao do inferno, da morte e da dor. Disso a ressurreição de Jesus nos dá testemunho. A ressurreição de Cristo é sem dúvida uma vitória fantástica sobre o pecado, a morte e o diabo. Esta vitória, porém, não teria qualquer valor se nós não pudéssemos nos beneficiar dela. E nós, de fato, podemos. Na Bíblia temos testemunho de que ela se deu por amor a todos nós, para o nosso benefício. O apóstolo Paulo nos diz o seguinte: assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com ele por termos morrido junto com ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Mas como deve ser a nossa reação a este presente de Deus, no qual nos beneficiou sem merecimento algum de nossa parte? Paulo nos responde: vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto põe o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que estão aqui na terra. E não podemos ter outra atitude senão a que Paulo sugere em sua segunda epístola aos Coríntios, porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos, o que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Ao ressuscitar, Cristo apareceu aos discípulos e soprou sobre eles o seu Espírito. E tal foi o poder recebido que aqueles homens, antes acovardados diante do que acontecera a Cristo, agora passaram a viver e a testemunhar a sua fé, de tal forma que impressionaram até as autoridades responsáveis pela morte de Cristo. Enfrentaram perseguições e a morte, porque estavam certos de que já eram vencedores. Com eles também nós somos todos vencedores em Cristo, porque através dele já vencemos o pecado, a morte e o próprio Satanás, e nada pode nos separar do amor de Deus, que é nosso por Cristo Jesus.
Tal convicção muda a nossa vida, dá-lhe sentido e esperança, a faz alegre, mesmo que os sinais da morte e da destruição estejam em toda parte. O sepulcro não pode segurar a quem Deus ressuscita. Por isso podemos e devemos viver a ressurreição já agora. A Páscoa com Cristo dá motivo para essa confiança, dá sentido para nossas vidas, desperta a fé, o amor e a esperança. Esperança, sim, esperança. Há muita esperança em nós. A melhor e mais bela de todas é aquela que nos leva a aguardar a ressurreição e a vida eterna. Essa esperança renova-se hoje, quando podemos celebrar mais um domingo de Páscoa. É resultado da mensagem da ressurreição de Jesus novamente ouvida. Vivamos, pois, esta Páscoa na alegria de podermos confiar em promessas tão especiais, como, por exemplo, aquela que Jesus disse. Então, Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Amados, vocês acreditam nisso? Jesus ressurgiu. Essas palavras são fundamento da Igreja de Cristo. E como Igreja de Cristo podemos dizer: fomos salvos, fomos resgatados por Jesus Cristo, que tendo sido crucificado, ressurgiu. Ele vive para que nós também vivamos. A Páscoa é um dia especial para cada um de nós. Com ela começamos uma nova vida em Cristo Jesus. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permanecemos nos nossos pecados. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou nesse dia, dentre os mortos, para salvar a todos nós de todos os nossos pecados. Páscoa é a festa cristã de libertação e vida. Páscoa é passar com Cristo da morte para a vida. Páscoa é a vitória de Cristo sobre o pecado, a morte e os males que esses causam ao ser humano. Páscoa mostra ao mundo que Cristo ressuscitou, vive e que nós viveremos com Ele. Páscoa é vida com Cristo. Que todos tenhamos, com a ajuda de Deus, uma feliz e abençoada Páscoa. Amém. Convido todos os irmãos e irmãs a ficarem em pé. Nós vamos nos dirigir a Deus em oração. Ó Deus da vida e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, a Tua graça nos tem sido abundante. Transformaste a noite da dúvida e da tristeza num dia de alegria eterna e contentamento imenso. Trouxeste-nos vida e imortalidade, através da maravilhosa notícia de que Cristo ressuscitou. Por causa desse acontecimento tão maravilhoso, Senhor, nós te agradecemos. Enche nossos corações com a alegria da ressurreição. Abençoa nossos lares com o conforto e a esperança da Páscoa. Faze com que os raios brilhantes da luz da Páscoa ilumine as profundezas de nossas almas. Renova-nos no Espírito daquele que é o caminho, a verdade e a vida. Dá-nos paz e mantém nossa fé em Jesus Cristo, o Salvador, que nos deu ressurreição e vida. Visita com a Tua presença aqueles que se sentem sozinhos, cura os doentes se for a Tua vontade, e dá coragem aos desencorajados. Pedimos, Senhor, de uma forma especial de ânimo, força e coragem àqueles que estão contaminados pelo coronavírus, Senhor, para que possam superar esse momento que é tão triste e alarmante e preocupante. E àqueles que ainda não foram afetados, que se cuidem, tenham fé e confiem nas autoridades sanitárias para que não se contagiem. Pedimos todas essas bênçãos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebei todos a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua paz. Amém. 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 Convido todos a se sentarem e nós vamos agora louvar o Senhor mais uma vez. Se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Autoridade e poder, domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos. Calem-se diante dele a terra, dobrem os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei entre os povos.
Queridos irmãos e irmãs, chegamos ao fim desse nosso culto festivo, de Páscoa, que é um momento todo especial, é uma alegria nós podermos estar participando junto com vocês deste momento tão especial na vida cristã. Eu desejo a todos vocês uma abençoada Páscoa e uma semana repleta de bênçãos. Feliz Páscoa a todos vocês. Cristo vive, nós também viveremos. Amém.